Hoje nós vamos ver se conseguimos uma voz feminina na oração. Qual das irmãs vai orar? Carol vai orar? Carol vai orar. Pode orar, Carol, por favor. Senhor, nós colocamos mais uma vez a sua presença. Tu és bendito. Obrigado, Pai. Tu és santo, tu és fiel e verdadeiro, tu és amado, tu és justo. Senhor, abre nossa mente, nosso entendimento. Tu és fiel e verdadeiro, tu és santo. Inteligência para Meu entender Deus, a tua palavra. meu Pai de amor. Fala conosco, Meu Deus, nos ensina uma aula. meu Nós Pai vamos da glória. entender e aprender mais Nos de ajuda, ti. meu Deus. Fortalece a cada que está Em aqui. nome de Aqueles que Jesus não virão, Cristo. meu Pai, dá a Meu paciência, Senhor, meu Pai, dá o Pai consolo, amado, que seus Deus filhos te ama. venham parecer, em nome de Pai Jesus. bendito. Nos sustenta, meu Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas tá faltando gente, não tá? Tá. Se chegar, dá um toque e a gente vai abrir. É isso, Carol? Não, eu vi o irmão Leandro, eu perguntei para ele se ele vinha ou não, ele não me respondeu. Ele estava com uma máscara, não sei se aqui também. Ele trabalha no hospital, né? Ah, estava trabalhando no hospital, né? Não sei se ele quis dizer com aquela foto de máscara que ele não vem, porque é plantão, não deu para entender. Tá? Outro que eu perguntei também no grupo foi no Edivaldo, o Edivaldo apareceu, né, Edivaldo? O Edivaldo semana passada não veio, né? A Rosana vai vir, ela falou, né? A Rosana vem, né? Tá. Eu preciso muito que vocês não faltem, só faltem em último caso, tá bom? Principalmente os meninos, porque nós estamos perdendo o jogo para as meninas. E hoje é elas que começam. Eu quero perguntar para as meninas como é o nome da matéria que nós estudamos. Começamos a semana passada. Eu quero que uma menina responda. Não vale menina, hein? Livro histórico? Livros históricos. Dentro de livros históricos, qual o livro que nós estudamos a semana passada? Josué. Semana passada nós estudamos Josué. A segunda pergunta os meninos podiam ter respondido, tá bom? Vocês ficaram dormindo, é mais um ponto para elas, 2-0 para as meninas. Né? É assim que funciona o negócio. Elas estão sempre um passo à frente. Então, segundo o grupo das meninas, nós estamos estudando livros históricos e a semana passada nós estudamos o livro de Josué. Então, funciona assim. Livros históricos são 12 livros de Josué até Ruth, é isso? De Josué até Ruth? Josué até Esther. Tem um menino acordado, tá vendo? De Josué até Esther. São 12 livros de Josué até Esther, os livros históricos. Ruth é o terceiro livro. Ruth é o terceiro livro. E nós dividimos então esses 12 livros assim, ó, em 3 períodos. Deixa eu relembrar vocês. O primeiro período é a teocracia. A teocracia é o governo de Deus sobre os juízes. E nesse grupo nós temos Josué, Juízes e Ruth. Nós estamos no primeiro período, o período da teocracia. Já comentamos Josué, nos falta comentar Juízes e Ruth. Depois vem o segundo período, que é o período da monarquia. O período da monarquia é Saul, Davi, Salomão e o reino dividido. O período da monarquia ele vai terminar no cativeiro babilônico. E o terceiro período é o período pós-cativeiro, que é sob Zorobabel, o grande governador, Esdras e Neemias. São profetas nesse período pós-cativeiro Ageu, Zacarias e Malaquias. Nesse período estão os livros de Esther, Esdras e Neemias. Tudo bem? Essas informações que eu acabei de citar,
Elas estão nos nossos slides e no grupo está a nossa gravação da primeira aula e o vídeo sobre um vídeo que na verdade é um áudio de apoio, né? Sobre o livro de Josué. Então, irmão Edvaldo, o senhor que perdeu a aula, dá uma olhadinha no grupo, tá? Tem a aula, tem a nossa aula gravada na sala, tem os slides e tem o áudio daquela série que nós estamos seguindo, que é uma série chamada Encontro com a Palavra. Tudo bem, minha gente? Então, hoje, nós começaremos, dentro desse período chamado período teocrático, nós começaremos do livro de Juízes, porque o livro de Josué nós já comentamos, tudo bem? Então são 3 períodos, são 3 livros nesse período: Josué, Juízes e Ruth. Josué nós comentamos já, nos falta Juízes e Ruth para completar o primeiro período. Então vamos lá, livro dos Juízes. O livro de Juízes não revela especificamente o nome do seu autor. Quando você lê os livros, alguns revelam o autor diretamente, outros não. Alguns livros proféticos revelam o autor já logo no primeiro versículo. Tá? Alguns livros proféticos revelam o autor no primeiro versículo. Vamos ver um exemplo disso, de um livro profético que revela o autor logo no primeiro versículo? Leiam, por favor, Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías é um livro profético, logo nós vamos estudá-lo também. Nós vamos terminar os históricos, estudar os poéticos e depois estudaremos os proféticos. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Olha aí que coisa linda. O primeiro versículo já revela quem é o autor. Visão de Isaías. E já revela também a data. Porque pelos reis que estão reinando na época, dá para nós calcularmos a data. Não é o caso do livro de Juízes. Tá? Não revela no livro, nem no primeiro versículo, nem no decorrer do livro, qual é o seu autor. Para isso ficar bem claro, vamos ver. Vamos tentar ver se a gente acha no primeiro versículo do livro de Juízes o seu autor, igual nós achamos em Isaías. Vai lá em Juízes capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Alguém pode completar a minha água aqui, que senão eu vou derrubar ela toda. Juízes capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar com eles? Então veja bem, o primeiro versículo nos dá uma ideia de data, porque diz que é logo depois da morte de Josué. Se nós conseguirmos calcular a morte de Josué, nós teremos uma ideia da data do livro de Juízes. Mas não diz quem é o autor. E nem cita um rei. Porque no caso de Isaías nós vimos os reis da época sendo citados na sequência. Sim ou não, senhoras e senhores? Sim. Então, no caso de Juízes, nem cita o autor e nem cita o rei. Há uma pergunta. Quem primeiro subirá a nós? Pode repetir para mim, por favor? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Olha aí, é um versículo rico em informações. Deixa eu entrar numa coisa aqui da minha artrose, que ela está me perturbando um pouco.
Eu passei muito tempo sentado, porque a aula de manhã eu não posso levantar, por causa que eu não posso sair de frente da câmera, tem que aparecer minha carinha lá o tempo todo, né? Porque ela é uma aula pela internet, os alunos me veem e eu os vejo, cada um na sua casa, é uma reunião a aula. Então eu fiquei lá 1 hora sentado direto, sem levantar, aí 10 minutos de intervalo eu levantei, depois mais 1 hora. Isso para a artrose não é favorável, não é igual aqui que a qualquer momento eu posso dar uma levantadinha. Então deixa eu me entender aqui com ela, para ela não me perturbar muito. Esse versículo 1 aí, ele é um versículo rico em informações. É um versículo rico em informações à medida que nós prestemos atenção nele. E aí nós vamos recorrer àquele recurso de ler o mesmo versículo várias vezes, tá? Vamos recorrer àquele versículo. Agora eu descubro quem chegou. Quem chegou? Rosana. Irmã Rosana. Um dia eu aprendo o nome de uma por uma, eu não chamo mais uma pelo nome da outra. Eu sei que as meninas detestam que troque os nomes delas. Os meninos não fazem muita questão, mas as meninas não gostam. Irmã Rosana. Glória a Deus. Pois bem, então vamos recorrer àquele velho recurso de repetir o mesmo versículo várias vezes. Parece chato, gente, mas os grandes pregadores, os grandes ensinadores que eu conheci, todos eles fazem isso. Lê o mesmo versículo várias vezes, tá bom? Então vamos recorrer a esse recurso. O senhor pode, por gentileza, repetir para mim, Josué não, Juízes, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Juízes, perdão. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo... para um pouquinho. Sucedeu quando? Depois da morte de Josué. Então essa primeira parte do versículo, ela nos dá uma noção de data. Olha como é que o versículo é rico, ela nos dá uma noção de data. Certo? Sucedeu depois da morte de Josué. Não está expressa a data aí, mas se nós formos para a pesquisa, com esse pedacinho do versículo já dá para a gente encontrar alguma coisa, sim ou não? Sim. Então tá, continua, por favor. Que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo... Há uma pergunta, continua. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Para. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Subir, fala de guerra. Essa expressão subir é atacar, é ir para a guerra. Quem dentre nós subirá? No futuro, né? Subirá. Por que tinha feito essa pergunta? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? É muito importante entender isso para entender tanto o livro de Josué quanto o de Juízes. Aí nós já estamos em Juízes, mas esse versículo nos ajuda a entender os dois. Quem primeiro subirá? O que aconteceu? Eles não tinham derrotado todos os cananeus. Quando Josué entra na terra, eles tinham que terminar de derrotar os cananeus para poder ficar com ela toda, com a terra toda, tá? Então aqui está perguntando qual das tribos irá primeiro à guerra contra os cananeus. Tá bom? Quem dentre nós, Josué morreu. Depois da morte do grande general, a conquista tinha que continuar, não tinha? Ele não deixou tudo conquistado. Até porque vários erros do povo retardaram a conquista. E aí é feita a pergunta após a morte do grande general: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Tá? Continua, por favor. Aí ele completa a pergunta: para pelejar contra eles. Para pelejar contra eles.
Então eles estão perguntando quem será a tribo que subirá e, consequentemente, quem será o líder nessa subida, sim ou não? Que podia subir para a guerra sem um líder? Não, né? Não. Tá. Então nós não temos a informação de quem é o escritor. Nós temos uma informação de uma data, não é isso? Aconteceu depois da morte de Josué. E temos uma pergunta importante que nos revela que é um período de guerra. Quem primeiro irá à guerra contra os cananeus? Então acostumem-se com o seguinte: o termo cananeus, ele pode ser específico e pode ser geral. Se eu fosse você, eu anotaria isso no meu caderno, para depois eu não ter problemas de entendimento lá na frente, tá? Cananeus pode ser todos aqueles povos que moram em Canaã, tá? Os heveus, os perizeus, são classificados como cananeus, como pode ser um povo específico da montanha de Canaã, que é chamado de cananeu. Tudo bem? Eu estou confiando que vocês estão entendendo. Quando houver qualquer dúvida, me parem, por favor. A tradição é que o profeta Samuel foi autor de Juízes. Como é que eu confirmo essa tradição de que o profeta Samuel foi o autor de Juízes? Quem pode me ajudar a confirmar essa tradição de que Samuel foi o autor de Juízes? É uma tradição, mas suponhamos que nós concordemos com ela. Qual o argumento usaremos para defendê-la? Qual argumento usaremos para defendê-la? Se concordarmos com a tradição que Samuel era o autor. Pode pensar um pouquinho. Não desistam sem pensar. Eu vou dar um toque. Tem uma irmã lá no fundo que ela sempre me ajuda, ela sempre lembra isso. Já dei um toque. Agora nós vamos entrar em um acordo, eu e a irmã. Agora a irmã vai me dizer seu nome. Mesmo que eu esquecer de novo, o senhor não vai ficar brava comigo. Não fico não. Como é o nome da senhora? Jaci. Irmã Jaci, a senhora usa máscara e eu não posso impedi-la de fazer isso. A senhora quer usar, fique à vontade. Eu só preciso que a senhora fale um pouquinho mais alto, porque geralmente tudo que a senhora diz é muito importante. Então fale um pouquinho mais alto para nós aí, por favor. Lucas 24, 44. Isso. Lucas 24, 44. Ela é a irmã Jaci é a guardiã desse versículo. Tá? Então, com base em Lucas 24, 44, nós podemos começar a defender a tradição de que foi Samuel quem escreveu o livro de Juízes. Por quê? Porque quando eu volto lá no meu gráfico este que vocês também têm e que devem usar para estudar. Porque esse gráfico é o slide número 4 da matéria que nós estamos estudando, que eu mandei para vocês, tá bom? Então vocês devem estudar. Gente, procurem não estudar só na sala de aula. Tentem ter um tempo para vocês estudarem. Eu sei que é difícil, mas tentem. Tá? Então vamos lá. Lei, profetas e escritos, ou lei, profetas e salmos, como a nossa irmã citou aí, Lucas 24, 44, é isso? Isso. Tá. Então, lei, profetas e salmos. A divisão chamada profetas, ela é composta de profetas anteriores e profetas posteriores. Alguém está com um gráfico aí? Quem não está com um gráfico, depois costura, consulte em casa, tá?
A segunda divisão, lei, profetas e escritos, a segunda divisão tem profetas anteriores e profetas posteriores, porque eles acreditavam que esses livros foram escritos por alguns profetas, correto? E aí nós temos entre os profetas anteriores o livro de Josué, o livro de Juízes, Samuel e Reis, entre os profetas anteriores. Se Juízes está entre os profetas anteriores, é porque acredita-se que foi um profeta que escreveu o livro de Juízes. Qual profeta? O profeta Samuel. Tudo bem? É com base nisso que nós podemos defender a tradição, aqueles que concordam com ela, de que foi o profeta Samuel quem escreveu Juízes. E aí você me pergunta, e o senhor, professor João? Eu particularmente acredito que foi sim Samuel quem escreveu Juízes, tá? Ah, mas ele nasceu depois. Ele teve informações e escreveu o livro, com base nas informações e na inspiração do Espírito Santo. Pois bem, a tradição é que o profeta Samuel foi o autor de Juízes. A evidência interna, porque tradição é evidência externa, é o que vem de fora. A evidência interna indica que o autor viveu logo após o período dos Juízes. Samuel se encaixa na qualificação. Quando você lê o livro, você percebe que o livro não foi escrito quando as coisas estavam acontecendo. O livro foi escrito depois, um pouco depois que elas aconteceram, o que possibilita o autor ser Samuel. Tudo bem? É para eu pregar no púlpito e dar certeza, o autor de Juízes é Samuel? Não. Não é para eu fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho provas suficientes. E segundo, porque se for pregação, isso é irrelevante. Se for pregação, o que interessa é aquilo que você aprendeu no livro de Juízes e que você vai usar como aplicação para a vida da igreja. Então, para que usar uma coisa que não tem tanta importância e que você não tem certeza? Use a mensagem que tem no texto e a aplique ao povo de Deus, tá bom? Não diga que foi Samuel quem é o escritor, porque você não tem como provar, tá bom? Agora, na sala de aula, a gente pode colocar como possibilidade e pode tentar provar ou discordar de que ele foi o autor. Púlpito não é lugar para isso. Púlpito é lugar para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas ouçam e os crentes sejam consolados, edificados, e os descrentes se convertam, tá bom? A gente tem que ter uma noção certa de cada coisa no seu devido lugar. Pois bem, quando foi escrito? O autor, então, provavelmente Samuel, não é isso? Quando foi escrito a data? O livro de Juízes foi provavelmente escrito entre 445 e o ano 1000, ou seja, depois da morte de Josué. O livro de Juízes revela o estado degenerado em que Israel se encontra após a conquista da terra prometida. Isto é o mais importante. O povo estava no Egito, parte do povo estava murmurando. Parte do povo estava murmurando. Deus não está vendo o nosso sofrimento aqui, até que Deus levantou Moisés e tirou o seu povo de lá, não foi isso? Na caminhada no deserto, parte do povo estava murmurando, não era todos. E eles haviam permitido que uma mistura de gente se misturasse no meio deles, não é isso? Por que isso é importante? O que a igreja tem a ver com isso? Porque livros históricos a gente aprende os exemplos
e não usa como doutrina, mas usa como aplicação para prevenir a igreja, não é isso? Aplicação para prevenir a igreja é uma coisa e doutrina é outra. Eu não posso usar isso como doutrina, mas eu posso usar como exemplo para prevenir a igreja. Eles saíram do Egito, Bate murmurou, e além de murmurar, ainda deixaram um povo estranho se misturar no meio deles e vir junto, não é isso? Sim ou não? Na nossa vida cristã, a gente não deixa um povo estranho se misturar na nossa vida e vir junto com a gente, pegando rabeira das bênçãos de Deus? Não é para mais nada não, é para responder sim ou não. Sim. Eu uma vez eu deixei um camarada pegar uma rabeira das minhas bênçãos. Deixei ele pegar uma rabeira das minhas bênçãos. E aí ele começou a se portar de maneira super rebelde. Morava na minha casa, ia comigo para a igreja, no caminho ele acendia um belo cigarro, e a irmandade ficava tudo olhando para a minha cara sem entender, porque eu com aquele carinho, eu dei terno para ele, o número dele era parecido com o meu, eu dei terno para ele, eu dei Bíblia para ele, eu dei um lugar para ele morar, não era uma mansão, mas ele tinha um cantinho dele, e ele ia para a igreja com cigarro entre os dedos. E os irmãos não falavam nada, mas está todo mundo estranhando, que coisa estranha, né? Estranhando uma coisa estranha, isso é maravilhoso. Gravaram isso aí? Gravaram? Estranhando uma coisa estranha. Os irmãos ficaram todos estranhando aquela coisa estranha, porque ele era estranho mesmo, né? Que ia para a igreja com cigarro entre os dedos. E o rapaz não queria nada com Jesus, ele só ia para a igreja porque não queria ficar sozinho em casa, não conhecia ninguém, ele ia para a igreja com cigarro entre os dedos. E aquilo, o comportamento dele foi me incomodando, ele não se portava como crente, não queria batizar-se. E aí, eu olhei e perguntei para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me respondeu objetivamente, o que tens tu de ajudar o ímpio e amar aquele a quem eu aborreço? Mas Senhor, o Senhor aborrece ele, tadinho, aborreço, ele é desobediente, fala com ele, não atende, eu aborreço ele. E o que você tem de continuar ajudando? Eu não estou mandando você continuar ajudando. O que tens tu que amar o ímpio e ajudar aquele a quem eu aborreço? Aí eu falei, Senhor, eu não tenho coragem de mandar ele embora não, eu tenho dó. Já que o Senhor aborrece ele, dá um jeito. No outro dia ele falou para mim, eu não quero ser crente não, eu vou voltar para onde eu estava, eu tinha tirado ele da rua, era um morador de rua. Eu vou voltar para onde eu estava, porque lá eu vivo mais à vontade, lá eu não sou obrigado a ir na igreja na marra, eu vou se eu quiser, e tomou o rumo dele. Uma mistura de gente no meio do povo cristão. Igual quando saiu do Egito. Quando ele saiu do Egito, uma mistura de gente veio junto. E alguns do povo de Israel, além daquela mistura de gente, alguns do povo de Israel também eram rebeldes. Passaram-se 40 anos, entraram na terra prometida. Entrou só os que nasceram, entrou Josué e Caleb e os que nasceram na peregrinação. Nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb e os que nasceram durante a peregrinação. Mas tinha gente rebelde no meio. Tanto tinha que nós tivemos no livro de Josué o episódio da capa de Acã. Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Sim. Então, Juízes, outra vez, vai falar de intransigência religiosa, de transigência religiosa, sendo também vítima de transigência religiosa, de admitir
as religiões pagãs entre eles. Será que eu, com muito cuidado, eu não posso dizer que a igreja está fazendo isso, mas eu, com muito cuidado, eu não posso prevenir os meus irmãos quanto a essa mistura de gente em conversa, misturado, disfarçado de convertido no nosso meio? Posso ou não? Sim ou não, minha gente? Vocês estão aí? Sim. Eu posso usar o livro de Juízes para isso? Posso, né? Só não posso aplicar direto, dizer que é a mesma coisa, que aquilo era a igreja, naquela época que está fazendo essas coisas, não pode. Eu tenho que fazer por aplicação. Alguém quer me fazer uma pergunta, minha? Não? Passou. Então tá. Sendo também vítima de transigência religiosa. O livro de Juízes é o segundo livro dos profetas, dos primeiros profetas no cânon judaico, e em nosso cânon, o segundo livro histórico. Irmão Luiz, quando o senhor for fazer pergunta, o senhor me para, não esquece a pergunta, faz um sinal, eu dou uma palavrinha, o senhor esqueceu a pergunta? Passou. Que às vezes acontece que eu respondo antes da pessoa perguntar, a pessoa vai ouvindo, a resposta sai. Foi isso que aconteceu ou o senhor esqueceu a pergunta? Passou aqui. Esqueceu a pergunta? Tá bom. Minha cabeça não está tão boa, não. Meu Deus. A palavra hebraica traduzida por juízes significa os que julgam, os que governam, os líderes. Então o juiz aí não era como um juiz de hoje. Ele não só julgava, ele era um líder, ele era um governador. E do ponto de vista militar, ele era um salvador. Porque Deus levantava os juízes para salvá-los da escravidão imposta pelos povos da região de Canaã. Tá? O nome do livro Juízes recebeu esse nome porque por nele estar registrado o trabalho de pessoas levantadas por Deus para salvar de Israel, para salvar as tribos de Israel dos seus inimigos. Quem pode ler para nós Juízes, capítulo 2, versículo 16? Juízes, capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Que os livraram. Livrar também pode ser entendido salvar, não pode? Que aí não é salvação da alma, mas é salvação do perigo, da escravidão, do perigo até de ser destruído. Então essa salvação material, física, política aí, ela acaba servindo como um tipo da salvação eterna. E o juiz